São Rei Sebastião, meu pai é rei, é coroado. Meu Senhor, me dê licença, eu entrar nesse reinado. Eles apagam, a gente escreve. 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 A nossa luta não está ilhada. E a gente precisa se reconectar. A gente precisa saber e entender onde estão os nossos antepassados. E o que nos une, o que nos liga. O momento de hoje era para falar sobre história das lutas e histórias de resistências. Isso tudo pensando no processo de como é importante a gente conhecer a nossa história e de como não só acessar uma história que é a história oficial, mediada por outros interesses políticos, mas de poder saber e acessar nossas próprias memórias e histórias também dos nossos antepassados, tudo que nos foi negado e a possibilidade de reivindicar um direito à memória e um direito a uma verdade, né? Então, acredito que esse é um momento muito importante, muitos grupos de juventude atuando nas periferias da cidade, jovens do campo, realidades mais distintas, podendo conhecer um pouquinho da sua história e pensar também o que veio antes da gente, né? Não estamos sozinhos, então se hoje nós temos alguns direitos e acessamos alguns benefícios desses direitos, é porque antes veio uma luta. A primeira escola de formação política para a juventude do SEDECA Ceará tentou trabalhar algumas dimensões que são importantes para nós. A artesania, a corporalidade, a espiritualidade, a mística, a jornada cultural, tentando fazer com que esses elementos fizessem parte de toda a programação dessa escola, que durou 5 dias. Para o primeiro dia da Escola de Formação Política, a programação ela contou com oficinas que trabalharam a confecção de colchas de retalhos, tentando passar pelo elemento da artesania. A gente também trabalhou a programação através da oficina de intervenção urbana e também de confecção de bonecas Abayomi, que trouxesse um pouco da história, de ancestralidade e de africanidade também para a juventude. Você vai estar unindo esses tecidos e você vai estar unindo a sua história, a história da vida e da trajetória do outro. Lá na casa da minha avó, ela ganhava as doações, né, de retalho, e ela gostava de fazer meio que ela, né, que era separar por tons, para fazer os desenhozinhos, né, e aí ficava eu e minha prima numa competição para ver quem conseguia separar mais os retalhos de cada cor para a minha avó. Enquanto a gente estava lá separando, tá, ela ia contando as histórias do interior e tal, não sei o que, uma memória boa. E imagine se em todos os espaços que a gente ocupasse, a nossa história de vida ela fosse respeitada, né? Tudo seria um pouco mais interessante se a gente pudesse ser assim. Entender a trajetória do outro e entender que cada um tem um caminho e que cada um vai começar em um determinado trecho desse caminho. Nós vamos chegar ali, né? Mas você pode chegar ali de diversas maneiras. Você pode começar do começo e ir para o final e depois voltar para o começo. Você pode pegar esse caminho no meio, mas você precisa ser respeitado pela sua trajetória e pela postura diante da vida que você decidiu viver. Então eu respeito muito a história de todo mundo e também me emocionei muito com o cruzamento dessas histórias, né? As bonecas Abayomi é uma tradição da cultura africana e afro-brasileira que surgem no contexto de muita violência, de muita opressão. E esse símbolo ele surge como uma resistência dessas mulheres, né? Onde elas rasgavam as próprias roupas para fazer essas bonecas para acalentar as crianças que vinham nos estumbeiros, navios de pequeno porte. Abayomi é um termo de origem iorubá. Abai significa encontro e omi precioso, ou seja, um encontro precioso, né, dessas mães com essas crianças. E a questão da proteção. A boneca Abayomi você não faz para você, é um presente, é um amuleto de sorte e de proteção. E durante a oficina a gente foi conversando sobre essa questão do afeto,
de como você vai cuidar do outro, do sentimento de coletividade, como essa resistência, ela transita por alguns lugares, como a memória. É importante a gente estar recuperando, de certa forma, através de um fazer que é sensível, de um fazer que é tradição, todos esses elementos de resistência. E eu acho que é isso.